Olá, brasileiros e brasileiras, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para a gente discutir sobre o mercado de ações, né? Mercado de ações na Bolsa de Valores. E, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a questão do varejo, né? Uma pessoa me perguntou, me questionou, na verdade, né? Sobre o porquê de eu não gostar de investir no varejo, né? É, o que acontece? Pensamento meu, né? Cada um tem a liberdade de pensar da forma que quer, pode criticar, mas assim, eu tenho esse pensamento em relação ao mercado de varejo comum, né? Muitos varejistas, meus amigos, muitos deles, de vários ramos, eles trabalham apenas com a venda, né? Com o varejo, exclusivamente. Eles não fabricam um produto, né? Eles compram os produtos deles nas fábricas, né? Nos fornecedores, para colocar nas lojas e revender esse produto. Então, eu particularmente, eu não gosto de comprar ações desse tipo de empresa. Né? Eu prefiro, como eu falei para vocês, eu prefiro comprar ações de fábricas, né? Do fornecedor. Né? Porque o risco é menor. Não é que não tenha risco. Todo tipo de negócio, pessoal, tem um risco. Né? Uns maiores, outros menores. Então, por esse motivo, eu não gosto de comprar, porque eu acho os varejistas, as lojas, muito arriscado. Por quê? Eu vou dar um exemplo, pessoal. Vamos supor que, por exemplo, aqui uma rede, pode ser uma rede de supermercados, pode ser uma rede de loja de móveis e eletrônicos em geral. Né? O que, que acontece? Eles não produzem o que eles vendem. Eles vão na fábrica, né? Chegam lá, negociam a compra de produtos e na maioria das vezes eles compram a prazo. Né? Eles não compram a mercadoria à vista, porque eles têm que ficar com o dinheiro em caixa. Né? Eles compram a prazo e vamos supor aí que junto com o do fornecedor, do fabricante, eles peçam aí um prazo de 30, 60 ou até 90 dias para pagar essa mercadoria que ele comprou. Né? Isso acontece. Né? Beleza, ele faz o contrato, compra a mercadoria e leva para a loja dele para revender esse produto. Né? Só que aí ele tem um cronômetro contra ele. Né? O relógio vai contar contra ele. Né? Ele tem aquele prazo de 90 dias para vender aquela mercadoria para pagar o fornecedor, o dono da fábrica. E o fabricante ele não quer saber como tu vai fazer para vender, se tu vai vender à vista, com desconto, parcelado, ele não quer saber. O fabricante, o fornecedor quer que você pague ele para você conseguir comprar mais mercadorias na mão dele. E aí é que está o problema. Né? Aí é que eu vejo o grande problema. Por quê? Porque, gente, a gente vive no Brasil. Né? Crises de governança, crises na economia sempre estão rondando o nosso país. Né? Você vê atualmente a situação que o nosso país está, né? As contas do governo, praticamente o tempo todo são mudanças nas leis, né? Criando novos impostos ou aumentando os que já tem. Então isso aí, pessoal, gera uma insegurança muito grande na economia. Né? E afeta mais ainda a rede do varejo. Por quê? O cara compra aqui a mercadoria dele para pagar daqui 90 dias. Hoje, ele compra aquela mercadoria, é uma lei que está em vigor, um tipo de imposto. Né? E isso afeta não é só o varejista, afeta o consumidor, nós que vamos consumir aquele produto. Né? E ele compra, por exemplo, esse produto hoje, vamos supor, ele compra 1 milhão em mercadorias, né? E quando é amanhã ou 30 dias depois, as leis mudam. Né? Aparece um novo imposto, né? Sobre aquele produto, e um novo e mais imposto para o consumidor pagar, consequentemente o que vai acontecer? Vai recuar a economia, as pessoas vão diminuir o consumo. Né? E é que está o risco dessas empresas de varejo. Eles têm que se virar para levantar aquele dinheiro para pagar o fornecedor. O dono da fábrica ele não quer nem saber se a lei mudou, se tu vai ter dificuldades para vender teu produto, ele quer receber aquele dinheiro dentro dos 90 dias. E aí é que eu digo que está o risco do varejista. Né? Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que diminuir a margem de lucro dele. Né? Por quê? Porque as pessoas vão diminuir o consumo. Se ele aumentar o preço do produto, vai ser pior. Então ele vai ter que adequar. Ele vai ter que, por exemplo, aumentar o prazo, né? Ou vai ter que diminuir a margem de lucro dele para baixar o valor, porque senão ele não vai conseguir vender. E no dia de ele pagar o fornecedor, ele pode dar um calote se ele não vender a mercadoria. Né? Então é um risco muito alto, né? Como eu estou falando. Aqui no Brasil, as leis, os tributos, os impostos, eu acredito que ela atrapalha demais a nossa economia, porque você faz um planejamento dentro de uma lei e com 30 dias depois aparece outra lei, isso aí desanda total, quebra total os planos de qualquer empresário. Até do fabricante afeta, porque ele vai vender menos para o varejista, mas o risco para o varejo é maior. Né? Porque se, por exemplo, uma rede de varejo dessa quebrar ou fechar,
o fabricante vai continuar fabricando, né? Vai aparecer outro empresário, vai abrir uma loja e vai comprar no fabricante, né? Como eu estou falando, afeta todos, mas o mais afetado é o do ramo do varejo. E isso eu estou falando, pessoal, não é só supermercado, é em geral, lojas de eletro, como eu falei, né, de eletroeletrônicos. Você viu aí, há poucos anos atrás, né, uma rede de varejo de móveis elétricos e eletrônicos quebrou, fechou as portas. Né? Era uma empresa conhecida, inclusive o proprietário vivia indo lá naquele programa do Luciano Huck, né? Acho que vocês lembram quem é. Né? Então o que acontece? O cara compra muita mercadoria, milhões e milhões, faz um estoque gigantesco, aí fica devendo o fornecedor, a fábrica, né? Tem que gastar milhões com propaganda para poder a mercadoria dele sair, para ele vender logo rápido, né? Para ele pagar o fornecedor, e aí o cara cria dívida. Né? E aí da noite para o dia a economia muda. Né? Você liga a televisão, a partir de amanhã vai vigorar um novo imposto, no próximo mês vai aumentar o imposto. O que o brasileiro vai fazer? Rapaz, eu vou diminuir meu consumo. Né? Aquela caixa de som, aquele celular, aquela televisão, aquele fogão, aquela geladeira que eu queria comprar, já não vou comprar agora, vou deixar para mais para frente. E aí que o varejista fica numa situação difícil, né? A mercadoria emperra no depósito e, como eu falei, o fabricante ele não quer saber. É contrato, ele tem um prazo para pagar, entendeu? Então, pessoal, por isso que eu particularmente, essa é a minha visão em relação ao varejo, né? Independente do que seja, né? Seja de alimento ou não, porque a pessoa questiona, mas tu falou que investir em ações de uma empresa de alimentos é seguro, porque alimento a gente consome todos os dias, material de limpeza. Não, é verdade. Né? Mas nesse caso do varejo, eu não investo, né? Eu procuro investir na indústria do atacado, né? No fabricante. Porque o risco é menor, não é que não tem risco. Todo tipo de negócio tem risco, pessoal, todo tipo. Né? Uns mais e outros menos. Né? Então esse é o motivo. Agora sim, tem empresas, não é que dizendo que, por exemplo, hoje eu não invisto em empresa de varejo, hoje particularmente. Pode ser que mude de ideia lá na frente, pode ser. Né? A gente muda, a gente vai melhorando, vai pensando de outra forma. Mas se fosse para me investir numa empresa de varejo, no CNPJ de varejo, talvez seria numa empresa que faz a cadeia completa. Né? O que é a cadeia completa? O cara tem a empresa de varejo, ele tem a loja e ele fabrica o produto dele. Então ele está no controle de tudo ali. Né? Ele controla a cadeia toda, ele controla a fabricação e a venda. Né? Então é muito mais fácil. Né? O cara fabrica o produto que ele vai vender. Né? Só que mesmo assim eu ainda não sinto assim, confiança. Né? Tanto pela margem de distribuição dos lucros, né? Então eu não sinto essa confiança. Eu, particularmente, ainda prefiro investir em empresas que produzem que fazem a produção dos produtos, né? Que produzem para vender no atacado, né? E não no varejista. Mas assim, cada um tem um pensamento, cada um pensa de uma forma, né? Mas só para esclarecer essa dúvida que a pessoa perguntou, esse é um motivo, né? De eu não investir no varejo, né? Mas, quem sabe, não sei, daqui para frente se as coisas mudarem no Brasil, né? Mas a princípio, pessoal, eu não tenho intenção de investir em ações na bolsa de empresas do varejo, né? Que mexem só com o varejo, que não só vendem, eles não produzem nada, eles apenas compram mercadoria para vender na loja deles. Né? Ainda mais no país que nós estamos, né? Que a cada 30 dias uma lei nova aparece, né? As que já têm aumenta os impostos e vem mais novos impostos. Então, assim, apesar de eu gostar de comprar ações, né, eu procuro evitar essa questão do varejo justamente por causa disso, pela volatilidade. Né? Insegurança tem em todo mercado, toda empresa, mas eu procuro me resguardar e investir nas empresas que têm o menor risco, né, de passar por dificuldades, né? Entendeu, pessoal? Então hoje o vídeo de hoje era sobre esse esclarecimento. Deixe sua opinião. Se você curtiu, você compartilha desse pensamento, né? Curte, compartilha, divulga para os seus amigos. A pessoa que às vezes está querendo uma explicação fácil, né? Não sei se você já percebeu, pessoal, que meus vídeos aqui a explicação é bem rústica mesmo, né? E eu faço questão porque justamente eu tinha dificuldade quando eu comecei a assistir os primeiros vídeos, né?
a linguagem do pessoal muito rebuscada, né? Cheia de palavras difíceis, e como eu falei, no mercado de ações as palavras são muito, a maioria, praticamente quase todas é em inglês, aí você tem que traduzir, aí você tem que interpretar para ver o contexto que ele estava querendo usar aquela palavra. Então, assim, realmente, para quem está iniciando é complicado, né, você entender. E por isso que eu vim aqui dar minha contribuição, né? Procurar falar da forma mais simples possível, né, para as pessoas entenderem, né, facilitar. Por quê? Porque eu tive essa dificuldade. Eu assisti aqueles vídeos dos caras, os caras altamente inteligentes, né? Anos, décadas de mercado, mas eu ficava pensando, meu Deus, eu não entendi muita coisa do que esse cara falou, eu não entendi, né? Aí eu buscava o significado da palavra, eu tinha que voltar ao vídeo para entender, né, o contexto que ele quis utilizar. Então aqui vocês vão perceber que meus vídeos, pessoal, a fala é bem simples mesmo, mas é justamente na intenção de ajudar a maioria das pessoas que não tem esse conhecimento do mercado para entender mais rápido, né? E aí com o tempo você vai se aperfeiçoando, né, também, né? Então, mas a minha intenção é essa, né? Se você perceber isso daí, é com a intenção mesmo, né? De facilitar o máximo possível o entendimento, né, do mundo das ações. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!